Eu estava aqui meditando sobre uma coisa muito interessante, que é o fato de o universo se auto-perceber através de nós. Olha que coisa incrível isso. Porque o universo por si só, vamos dizer, ele não existiria, em tese, sem a nossa percepção. Então, porque você olha para o universo, vamos aqui usar apenas o sentido da visão. O universo aparece para você assim como você percebe. Entende a profundidade disso? O universo se revela através do seu olhar. Vamos incluir aí no universo também o som, o gosto, né, o cheiro. Tudo isso cria esse assim chamado universo, ou mundo. Esse mundo está na nossa tela mental, através dos sentidos, as imagens, os sons, os cheiros, os gostos, o toque, né, do corpo com as coisas materiais grosseiras, também o universo chamado mais sutil, onde através de corpos mais sutis, nós fazemos a mesma relação. Todas as dimensões universais se autorrevelam nessa correspondência com os nossos corpos ou instrumentos que estamos assumindo na existência através da nossa consciência. Tá? Então, é bem interessante você saber que você tem muita significância. O seu significado para o universo é essencial para que ele possa se ver ou se perceber. Ele precisa usar os nossos instrumentos. E cada pessoa vê esse universo de acordo com a sua experiência, com o seu conhecimento, com a sua evolução de consciência, né? Com a expansão da mente, o universo se auto-percebe particularmente através de cada um de nós. E o que é o universo, né? O universo pode-se dizer que é o Vishvarupa. Vishvarupa não é, Viratrupa. É o corpo divino. Nós estamos dentro do corpo divino, buscando, dentro dessa experiência de autopercepção, onde o universo também se autopercebe através de nós, para despertar esse sentimento eterno de amor por Deus, nessa correlação. Talvez seja um assunto meio abstrato que eu estou tratando aqui, mas tem uma importância incrível de você entender que o universo só está tendo significado e até mesmo existência propriamente dita porque você está percebendo o universo. E o universo está se auto-percebendo através de você. Ou seja, todo o universo já está em você. E você já está em todo o universo. E cada pessoa percebe o universo e o universo se auto-revela em cada pessoa com uma característica própria. Assim também, quando você observa uma pessoa na sua vida, aquela pessoa está se auto-revelando dentro de você e você está se auto-revelando dentro daquela pessoa.
Ou seja, com esse entendimento que eu estou querendo passar aqui, que não é simples de entender, isso significa que todas as energias, tanto particulares como a energia universal, que cria esse caráter coletivo de mentes perceptoras dessa energia universal, está todo mundo integrado num aspecto uno, em sua particularidade mais sutil. De modo que Deus, ele está, né, vamos fazer agora essa analogia mais para o lado divino do que simplesmente as aparências. Então, o divino, ele está no seu coração. De modo que Deus, ele se auto-percebe através de você. E você se percebe através de Deus. Por isso que é necessário que você se renda ao divino no seu coração. Essa rendição, na verdade, significa uma imersão de consciência. A sua consciência imerge na consciência divina que está dentro de tudo, de cada coração, de cada ser, né, desse universo, de cada manifestação. Deus está presente, até mesmo no átomo, e tudo é Deus se auto-percebendo através da existência dele. Assim também, indo no nível microcosmo, que é o seu, você está se percebendo na sua própria manifestação da experiência perceptiva do seu próprio mundo. É isso que é a vida, né? Você é a vida, não tem assim que fala? Você é o caminho, você é a verdade, você é a vida. Então você é essa verdade pura, assim como Deus, se manifestando na vida nessa interação com o divino. Não existe possibilidade de você se manifestar sem a existência de Deus, sem a consciência de Deus, sem esse sentimento puro, feliz e amoroso, que é basicamente a essência que nos movimenta nessa busca constante pelo nosso desejo de autorrealização, que surge, né, naturalmente da pergunta, né, quem sou eu? O que é o mundo? Quem é Deus? O que eu estou fazendo aqui, nesse assim chamado mundo? Então você vai percebendo que a ideia não é você encontrar respostas, mas você começar a ter essa percepção, vamos dizer assim, mais abstrata, entendendo que o espírito que você é, que é um deusinho, é uma parte integrante de Deus, e por isso, nessa integração com o divino, que proporciona você contemplar o divino no mundo, que é como se fosse Deus se auto-percebendo através de você, dos seus olhos, essa interatividade atribuída com o valor do amor é o que vai te dar a autorrealização. Você vai perceber que você não está agindo isolado, ou que você está separado de Deus. Compreende? Isso que eu estou falando aqui é um assunto que você observa ou testemunha na meditação. Quando você está meditando e já com uma consciência mais avançada espiritualmente, imbuído, né, desse sentimento de amor, de rendição ao divino, porque não tem como você perceber o divino se você não se render. E através da rendição surge o quê? Esse sentimento amoroso, de gratidão, de confiança completa de que se você estiver receptivo na sua espiritualidade, Deus, ele vai se manifestar para você. Essa é a revelação incrível que quando você atingir isso, você vai dar mais valor para essa sua forma humana que te propicia essa capacidade maravilhosa.
conhecer Deus, né? Eu desejo conhecer Deus. Só que esse conhecer Deus não é como uma busca, é uma meta que você vai atingir. Não existe isso, eu vou encontrar Deus. Não é assim. Você já está vivendo em Deus, você sempre está integrado com Deus, só que você esqueceu disso. E você está se identificando, né, com a matéria, e através da mente que você pensa, que acha que está pensando, que vai ter respostas intelectuais, onde você, estudando as escrituras ou fazendo algumas práticas espirituais específicas, você acha que vai realizar Deus, e não é assim. No próprio Bhagavad Gita, o próprio ser divino que está em nosso coração, que supervisiona todas as nossas atividades, que faz com que todas as energias do universo interajam de uma forma harmônica e pura. Esse divino, ele só está esperando que você abra o seu coração, ou seja, para que você coloque a sua consciência nessa imersão dentro da consciência divina, e quando Deus passa a ser os seus olhos perceptivos, você consegue perceber Deus. De modo que não é um assunto intelectual, é um assunto espiritual, transcendental. Você, o espírito, não tem nada a ver com a matéria. Essa matéria toda é uma projeção da sua mente. E por que a sua mente está se projetando nessa assim chamada experiência de que estou no mundo? É para que o mundo, considerando o mundo o universo, possa se enxergar através de você. E esse universo nada mais é do que a energia de Deus, que você está se identificando de uma forma particular. Porém, quando você entende esse lado espiritual que eu estou falando aqui, que já é uma realização da minha e de qualquer pessoa que faça uma meditação mais profunda dentro desse aspecto de rendição a Deus, você simplesmente desperta e entende que todo mundo é Deus em ação. Você é parte de Deus, você é Deus em ação. Só que para Deus agir através de você, de uma forma consciente, onde você vai sentir realmente a ação divina no seu coração, você tem que imergir a sua consciência na consciência de Deus. Tudo é a consciência, né? Sat-Chit Ananda, Chit, consciência. Você já tem o conhecimento pleno de tudo, considerando a sua essência espiritual. Então, isso que Deus faz, Ele te coloca nesse mundo para você simplesmente aprender a interagir espiritualmente com Ele, né? Onde Ele possa, através dos seus sentidos físicos, mentais, búdicos, intuitivos, espirituais, que você possa, nessa integralidade com Ele, viver com Ele e fazendo a vontade dEle, já que você é uma parte de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, você encontra nesse mundo equilíbrio, harmonia, age amorosamente dentro das qualidades espirituais. Você é potencializado por Deus para agir dentro da consciência dEle. Vamos refletir sobre isso. Parece complicado, mas não é tão complicado quando você se rende a Deus e sente a presença dEle no seu coração, sempre testemunhando, né? Deus é a testemunha suprema, sempre desfrutando dentro do seu coração. Por isso que a gente oferece tudo para Deus, a gente faz ações para
satisfazer o Supremo, porque você só pode ficar satisfeito dentro desse modelo que eu estou falando de integração de energias, de imersão de consciências. Você só pode ser preenchido se, em primeiro lugar, você entender que você é uma energia de Deus, onde Deus se autossatisfaz através de você. Deus, ele auto-vive através de você. Compreende a importância disso? De nós somos deuses, como dizia o mestre Jesus. Assim também no Bhagavad Gita, todo mundo, né? Krishna, ele está falando, né? O Senhor Buda, né? Você é um Buda, você é um Cristo, você é essa qualidade divina de ser nesse mundo e você precisa simplesmente cair na real e começar a interagir com o divino. Essa reflexão é fenomenal. Assim, podemos também brincar assim num sentido superior que Deus, ele só pode ter uma importância existencial se a energia dele percebê-lo. Como é que Deus pode existir se você não vai percebê-lo? Então, olha a importância disso. Deus está se espelhando em você. Tá? Deus, ele é autossuficiente, é independente, onipresente, onipotente, imanente, transcendente, localizado, atômico, infinito, ilimitado. Assim, Deus é tudo. E você está acontecendo dentro desse contexto. E aí, se você se identifica com Maya, com a energia da ilusão, você se limita, acha que está separado de Deus, se sente algo insignificante dentro de um sistema que procura estabelecer valores que limitam o seu poder espiritual. Por isso que nenhum sistema de controle da ilusão quer que você desperte e entenda que você tem todo o poder quando você age em consonância ou ressonância com o divino que está no seu coração. Imagina, você é uma parte integrante de Deus, você pode cocriar o que você quiser na sua vida. Só que o sistema, assim chamado demoníaco, ou o sistema anticristo, ou o sistema procrastinador, o sistema que deixa sempre para depois as coisas, né? Que você vai ter sonhos, que você vai ter realizações materiais baseados na sua luxúria, na sua cobiça, dentro de tantos conflitos internos, de divisões. Então o sistema está sempre fazendo promessas e você caminha travado, preso, escravo de uma mente que não reconhece que ela é o poder máximo da existência. Cada pessoa, cada ser vivo, principalmente nessa forma humana e em formas superiores, que já tem essa inteligência que percebe isso que eu estou falando, e que por isso toma a atitude de se render aos pés de lótus de Deus, de entrar na frequência dos seres superiores, vai chegar nesse ponto de interagir com o universo. Você vai ser o universo em ação. Você é um micro-universo dentro de um macro-universo e vocês estão completamente unidos. Você é um deusinho que está unido com a fonte divina de nós, o Deus Supremo. E aí você caminha eternamente na sua vida, nesse contexto onde você pode tudo o que quiser. Você é o que você quiser. Você não é essa forma humana. Você está aqui
nesse estágio humano, mas você pode atingir isso que eu estou falando, se realmente você parar um pouco a sua mente, silenciar esse burburinho mental, cheio de rotinas, né? Cheio de hábitos, onde você vive preso numa cadeia de acontecimentos dentro de passado, presente e futuro, de reencarnações, de obrigações, de dogmas, de certas fraquezas, né, que você adquire, sei lá, por um trauma, ou por um medo, ou insegurança, ou aceitar essa zona de conforto, mesmo que você tenha um tipo de infelicidade, é um infeliz controlado. Então, aquele nível de infelicidade, aquele nível de tristeza, de dor, de depressão é aceitável porque você não quer ousar ir além. Imagina, você não quer encontrar o Deus que você é, você não quer encontrar o Deus do qual você é parte, e esse Deus está simplesmente acontecendo através de você, e todo o universo, você é todo o universo se manifestando. Como dizia, né, Hermes Trismegisto, o que está em cima é igual ao que está embaixo. O que está em Deus está em você. Você reflete energeticamente o ser que é a fonte de todas as energias, e naturalmente você é ele e ele é você, só que ele é a fonte e você é a energia dele, é Deus agindo de infinitas maneiras, em vários universos, em vários galáxias, planetas, tipos de formas. Então Deus ele está existindo em tudo na plenitude, você só tem que se render ao divino e viver conforme a intuição desse contato com ele. E quando você atinge isso, você se liberta dessa maia da ilusão, desse conceito de que eu sou o corpo, isso é meu, eu e meu, assim, o falso ego. Você se liberta disso e começa a sentir essa plenitude divina. Então, essa conversa que a gente está tendo aqui, né, que muitas pessoas vão falar assim, isso é um papo de maluco. E é mesmo, considerando que a normalidade aceita pelo coletivo, né, considerando que a nossa humanidade, o normal é a pessoa viver dormindo, esquecida de tudo, se associando só com coisas superficiais, banais, que o sistema alimenta pela mídia ou pelas falsas narrativas, e todo mundo sabe disso, só que ninguém consegue sair disso. Por quê? Porque não se rende. Se render significa que a sua energia de amor está aceitando plenamente viver dentro de pode-se falar, uma rotina espiritual, onde todos os dias você medita, todos os dias você alimenta o sentimento de gratidão, de paz, de harmonia, de tolerância, de contentamento, de aceitação, e você começa a mudar seu foco, vai mais para o coração, e você entende, se Deus está presente em meu coração, então devo ali fazer o meu refúgio nessa vida humana, para que essa vida humana se torne perfeita, como é perfeito o divino que está em meu coração. E estando em contato com o divino, naturalmente, essa perfeição divina que supervisiona, que me faz mover nesse mundo, vai fazer com que tudo seja perfeito na minha assim chamada manifestação. E isso faz com que, de repente, o meu tipo de ver o mundo, de sentir o mundo, de estar grato, de considerar as coisas à minha volta, seja bem diferente do que a consideração das pessoas que não se renderam a Deus,
que não consegue entender esse ponto aqui que eu estou falando. E nesse ponto você entende, eu sou muito importante, eu sou a pessoa mais importante para Deus, porque sem a minha percepção, Deus poderia existir, mas não seria percebido por mim. Ele não se auto-perceberia através de mim, assim como o universo. O universo existe, mas se eu não percebesse o universo não existiria. Assim como tem pessoas que têm algum problema cerebral, por exemplo, ele não percebe mais o universo, está em estado de coma. Assim como um bebê também, né? O bebê nasce e não percebe o universo. Ele, dessa maneira que eu estou falando, com essa cognição mais abstrata, essa é a função importante da forma humana de vida. Se abstrair do mundo, se abstrair dos conceitos, dos preconceitos, das crenças, dos valores, do conhecimento que inseriram na nossa cabeça até hoje e nos aprisionaram, né? A Matrix é isso, é uma prisão mental. Porém, essa Matrix em si, ela não existe, ela só existe porque nós projetamos através dos nossos limites um assim chamado mundo onde nós nos fechamos. Porque na verdade só existe Deus, a energia de Deus. E se você mergulhar a sua consciência profundamente na consciência de Deus, dessa forma rendida que eu estou falando aqui, naturalmente, a Matrix, o mundo vai ser o mesmo, mas você vai estar vendo Deus. Essa é a diferença. E aí você está livre. E aí Deus age através de você e você cocria com Deus o que você quiser e Deus manifesta na sua vida o que você quiser, material, coisas espirituais, lugares, relações, aprendizados. Tudo começa a se manifestar perfeitamente na sua vida. Compreende? A vida do universo é a sua vida. E a sua vida é a vida do universo. A vida de Deus é a sua vida. E a sua vida é a vida de Deus. E sendo a vida de Deus, dentro do universo, que representa, vamos dizer assim, um corpo de Deus, para que aconteçam as nossas experiências, porque nós estamos dentro de Deus. E Deus está dentro de nós, e isso é um conceito absoluto, onde a expressão dentro e fora é apenas um conceito relativo mental. No entanto, essas considerações, para ser falada, expressa, igual eu estou falando aqui na ideia, dentro, fora, em cima, embaixo, na verdade, dentro da percepção divina, esses conceitos não existem relativamente, mas a gente tem que falar assim para tentar mergulhar nessa cognição mais absoluta de entendimento. Mas quando você chega no espírito, você já compreende essas coisas. Quando você mergulha na meditação. Então, a meditação significa que você vai além do seu intelecto, além da sua mente. Você vai para um plano chamado búdico, ou plano crístico, o plano onde você é um devoto de Deus, né? E na medida que você vai ficando nesse plano, através do desejo sincero de que Deus haja através de você, você vai ascensionando nessa energia e vai compreendendo níveis cada vez maiores da revelação de Deus. E Deus também, ele se expande sempre. Tá? Deus não é estático. Deus ele vai se expandindo também. E essa é a beleza. Só que essa expansão no plano absoluta não é como a gente pensa assim, em níveis de espaço-tempo. É algo incognoscível. Porém, Deus está sempre se expandindo
dentro dele mesmo, nas várias relações de amor, seja aqui no mundo material ou no mundo espiritual, porque Deus, ele gosta de amar e de ser amado, apesar dele ser autossuficiente em amor, já que ele é a fonte do amor. E nós somos, em essência, flores desse amor divino. Nós somos a fragrância do amor de Deus acontecendo quando nos rendemos a Deus. E aí tem o termo que se fala, somos devotos puros de Deus. Puro significa pureza, sem contaminações. Você vai chegar a um ponto de relacionamento com Deus que não haverá mais impureza, ou seja, ligações ilusórias, anartas, né? Anartas, coisas contaminantes. Todo mundo está indo para esse ponto de encontro com Deus. Então é dito também no Bhagavatam que Deus, como uma pessoa, né, você se relaciona com ele no mundo espiritual face a face. É Deus se vendo face a face através de você e você vendo Deus, né, diretamente. Isso é possível. Mas o sentimento de amor, né, e por isso a gente fala Bhakti Yoga, a união com Deus através desse sentimento amoroso, considerando uma das práticas de você realizar Deus, e é a mais importante, a prática do amor, esse amor é que faz essa ligação. Então agora aqui, nessa vida material, você já tem que começar a viver esse amor. Daí todos os mestres dizerem, né, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Por que eles estão falando isso? É exatamente dentro desse contexto aqui que eu estou explicando, né, tentando trocar uma ideia com vocês de uma forma salutar, né? Então o nosso mundo, ele está meio ainda, né, são um mundo de bebês espirituais. Eles não conseguem perceber o universo, não conseguem perceber Deus. Eles só ficam chorando, se lamentando pelo leite da mãe. A mãe Maia. A mãe Maia está... A mãe das aparências da ilusão está alimentando todo mundo, mas você tem que chorar por Deus. Por isso que quando nós cantamos o santo nome, é como se a gente estivesse pedindo o leite divino, o leite da substância divina. Então esse é o nosso poder. Esquecemos, estamos completamente esquecidos disso, da nossa significância dentro desse assim chamado universo. Temos que parar de gerar matrix atrás de matrix, em várias formas, né? Estamos criando personagens para viver ilusão após ilusão. Assim, quando nós acordamos, definitivamente, devido a ter recebido um conhecimento, seja por meio da escritura, por meio dos lábios de um devoto puro e principalmente por meio da super-alma, né? Deus presente em nosso coração, nós despertamos e a vida se torna incrível, maravilhosa, porque aí você já não depende mais do externo, você passa a cocriar a sua vida, a vida se torna um divertimento, um passatempo. Isso que é a lila de Deus. Então, quando Deus vem nesse mundo, né, porque Deus, ele pode fazer qualquer coisa, ele cria essa diversidade de passatempos, que estão sempre nos orientando amorosamente a despertar.
E depois nós temos que fazer por nós mesmos, temos que amadurecer, crescer, sentir essa necessidade real de que compreendo que eu sou parte de Deus e eu não quero viver na ilusão pensando que eu sou uma forma humana, e essa forma humana nada mais é do que uma expansão da sua consciência, da sua mente. Você que está cocriando tudo isso aqui para experimentar isso que eu estou falando. De modo que você tem que acalmar a sua mente, os seus sentimentos, o seu envolvimento com o mundo material. Tem que parar um pouquinho, entrar em meditação, mergulhar no seu coração, que deve estar purificado por esse desejo sincero de amor a Deus. E aí Deus ele vai se revelando para você, você vai se revelando para Deus. Deus vai se vendo através de você, você se vê através de Deus e o universo se torna divino, essa expressão maravilhosa, e está tudo certo, e é assim eternamente, até o ponto em que você vai estar se relacionando face a face com Deus, vai estar se relacionando face a face com a energia de Deus, com a presença dele no seu coração, e você entende tudo, e está tudo perfeito. Tudo sempre foi perfeito, porque tudo sempre existiu dentro do amor divino. Ok? Vamos meditar nisso. Não pensar sobre isso, vamos meditar nisso, vamos nos render, vamos entrar. Feche seus olhos, cante o nome de Deus com devoção, converse com Deus como um amigo. Deus ele não quer ser esse Deus assim, de adoração, né? Deus ele quer simplesmente ser a expressão sua num humor tranquilo, tá? Porque você é parte de Deus. Então, considere Deus como, assim, nesse sentimento mesmo da unidade de ser, compreendendo que ele é a fonte e você, né, ele é o energético e você é a energia. Deus é o sol, você é o raio do sol. Então entre no sol, entendendo que o sol sempre vai ser o sol e você sempre vai ser o raio do sol, mesmo dentro do sol. E aí isso é um conceito absoluto. E quando você entra no sol, você está no mundo espiritual, se relacionando face a face, né? O raio do sol está se relacionando face a face com o sol, que é a sua origem, a sua fonte. É isso que nós temos que fazer. Temos que usar a forma humana dessa maneira sagrada, elevando cada vez mais a nossa consciência para chegar a esse ponto onde você vai imergir na consciência suprema, e a consciência suprema vai ser a sua força motriz para pensar, sentir, agir, e você fica nesse estado de gratidão. E aí você fica com muita energia, né, criativa, para produzir nesse mundo, para se relacionar com todo mundo. Você passa a amar, né, toda a vida, todo o universo, todas as pessoas. Você se torna um fenômeno amoroso nesse mundo, e Deus ele usa a sua inteligência para você poder falar assuntos como esse. Então você está falando, Deus está falando através de você, você está interagindo a sua inteligência com a performance divina dentro desse aspecto humano, dentro de um limite de uma linguagem que você tenta explicar para as pessoas, mas isso só pode ser percebido quando você realmente se rende a Deus e sucesso completo na vida humana, né? Atingiu o que tinha que atingir. Amar a Deus sobre todas as coisas e viver com Ele em paz, em harmonia, e ainda tentando de alguma maneira, dentro da sua compaixão, vendo o sofrimento das pessoas, né, o esquecimento, dentro de um mundo de escuridão, de escravidão, você tenta falar para as pessoas a sua realização.
Ok? É isso aí. Deus convosco, né? Emanuel, Deus convosco. Isso que você é Deus convosco. Então, um beijo no coração, muita luz. Haribo!